Como prevenir, gerir melhor ou mesmo acabar com os sintomas da transição menopáusica e pós-menopausa que tantas mulheres enfrentam, que é um enorme desafio que coloca em causa a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Então, esta vai ser a segunda aula do meu curso Desvendar a Menopausa para Mulheres 35 mais. E se não sabes do que é que eu estou a falar, portanto, antes desta aula, já trouxe a primeira aula a explicar tudo sobre a menopausa e as suas fases, antes e depois, sobre as hormonas envolvidas em todo o ciclo da mulher, desde a fase reprodutiva à não reprodutiva, não é? Ao fim da mesma, e também todos os sintomas, ou pelo menos a maioria dos sintomas que nós aprendemos na aula anterior, a reconhecê-los, a identificá-los, porque muitos deles são muito fáceis de relacionar com a menopausa, são muito óbvios de que têm a ver com esta fase, mas muitos outros não é bem assim. E tantas mulheres que os vivenciam, que os sentem e não sabem de onde é que eles vêm, não sabem qual a sua origem. Mas eu trouxe também um vídeo introdutório a explicar melhor então em que é que consiste este curso online e gratuito que eu trago aqui nas minhas redes sociais e que fica disponível nesta playlist pelo meu canal do YouTube. E quais é que foram as minhas motivações? Porque, não querendo aqui estar sempre a repetir, mas eu não sei em que momento é que tu chegas aqui, então eu preciso de fazer sempre esta pequena introdução. Na verdade, as minhas motivações têm a ver com a minha própria experiência, que vivo uma menopausa precoce desde os 37 anos, e tal como eu explico logo no início, eu não queria simplesmente conformar-me, porque eu comecei a perceber que eu poderia, se eu viver muito, poderia passar metade da minha vida ou até mais em pós-menopausa. E nós sabemos que, e estamos a aprender isso aqui também no curso, de que há tantos riscos, para além dos sintomas desagradáveis e desconfortáveis, há tantos riscos associados aqui à nossa saúde óssea, cardiovascular, saúde vaginal e sexual, cerebral, inclusivamente, as nossas funções cognitivas, há muitas perdas, há muitas doenças e alterações na nossa saúde que vêm que, portanto, aumentam muitíssimo a sua probabilidade e acontecem muito mais, precisamente quando nós não sabemos o que é que está a acontecer connosco, não sabemos o que fazer e não mudamos aquilo que poderíamos melhorar para prevenir tantas e tantas dessas situações e condições, ok? Então é por isso que eu quero ajudar muito mais mulheres e por isso é que eu também criei este curso. Portanto, a minha motivação parte da minha experiência, eu percebi, meu Deus, há tanta desinformação. E, para além disso, quando muitas mulheres procuram ajuda apenas através de fármacos ou mesmo da reposição hormonal, isso não é o suficiente. Nós precisamos melhorar o nosso estilo de vida, nós precisamos fazer várias alterações no nosso estilo de vida que vão ser a chave, a base de realmente de termos uma melhor qualidade de vida e uma saúde, portanto, muito mais preservada. E é exatamente isso que eu partilho neste curso. Eu senti, portanto, essa motivação de querer partilhar com tantas outras mulheres. Então, se não assististe à aula introdutória, que eu considerei a aula 0 e a aula 1, volta lá atrás aqui e o ideal é seguir, portanto, a ordem para que tudo faça sentido. Porque esta segunda aula, aqui, nós vamos aprender como aliviar os sintomas de forma natural. Portanto, através da nossa alimentação, acima de tudo, e estilo de vida em geral. Portanto, vou focar aqui também outros aspectos muitíssimo importantes que nós precisamos de prestar atenção para além da alimentação. Cá está, portanto, o título da nossa aula. Vamos aqui situar-nos, não é? Porque é que então surgem sintomas e problemas de saúde com a mudança de ciclo na mulher? Nós falámos muito das questões hormonais na aula anterior e foquei mesmo muito esse ponto, aprendemos tudo sobre os estrogénios, a progesterona, a testosterona e até a melatonina, não é? São, portanto, hormonas que sofrem muitas oscilações e queda hormonal, portanto, durante aqui a transição para o pós-menopausa, mas
Esta queda hormonal própria da mudança de ciclo, né, que vem no seguimento da paragem dos ovários, como vimos também a reserva ovárica que nós temos durante o nosso ciclo reprodutivo fértil, termina um dia e quando ela termina, portanto, termina, deixamos de menstruar logo, deixamos também de produzir aquelas hormonas que estão lá para sustentar os nossos órgãos sexuais femininos, para nos preparar para uma gravidez, se for o caso, daquele óvulo vir a ser fecundado, etc, etc. Então, não havendo tanta necessidade dessas hormonas, né, o nosso corpo está preparado para que os ovários já não as produzam a partir dessa transição de ciclo. No entanto, para além dessa queda hormonal própria, ela vem associada à inflamação e a déficit nutricional. E é aqui que nós precisamos prestar muitíssima atenção mesmo. Por isso é que também temos de ter em conta que nem sempre a reposição hormonal é a única solução. Pode ajudar em muitíssimos casos. Eu não quero aqui aprofundar muito nesse aspecto porque eu não sou médica, mas o facto é que não devemos de forma alguma apenas recorrer a essa solução e muitas vezes ela pode nem ser a solução, porque tu através aqui das estratégias naturais, vamos dizer assim, podes conseguir com toda a certeza resolver os teus sintomas, tá? Só abrir aqui um golinho. Porque estas gravações não são editadas, tá? Então, essa queda hormonal está muito associada também ou acontece em simultâneo com a inflamação do nosso corpo e com déficit nutricional. A falta de determinadas vitaminas, de determinados minerais, né, nutrientes, de modo geral, vai também contribuir para maior desordem hormonal, para maior desregulação hormonal. Porque nós vimos também na aula anterior, volta lá, que ou até mesmo acho que falei disso na aula introdutória, que nem só os nossos ovários produzem hormonas, nem só os nossos ovários têm a capacidade de produzir os estrogénios e a testosterona, que são produzidos maioritariamente ali, por exemplo, eles podem ser produzidos pelas glândulas adrenais e também no nosso tecido adiposo. Então, eu quero que vocês entendam que, para além da queda hormonal, nós temos que olhar para a inflamação e para o déficit nutricional existente no nosso corpo e é precisamente aí que vai incidir a nossa abordagem a partir de agora, porque quando eles estão todos em conjunto, eles vão, sem dúvida, agravar os sintomas e dificultar o equilíbrio do organismo durante durante esta transição, e vão limitar a capacidade das glândulas adrenais, que são as outras glândulas do nosso corpo que podem produzir as hormonas, compensando assim a falta dos ovários, que já não estão a fazer esse papel, não é? Limitar então a capacidade das glândulas adrenais de compensar a produção hormonal produzida pelos ovários, como eu estava então a dizer. Então, a solução da medicina tradicional passa acima de tudo por receitar fármacos, reposição hormonal e muitas vezes a ausência até de solução ou resposta inadequada. Sim, porque mesmo para a terapia de reposição hormonal não existe ainda assim uma abertura tão grande na comunidade médica, não é? Portanto, na ausência de outras formas das mulheres gerirem melhor os seus sintomas, na falta de de acompanhamento, de conhecimento suficiente para gerir, de aprender a fazê-lo de uma forma natural, é preferível, 1000 vezes preferível, nós termos uma reposição hormonal do que vivermos em sofrimento com as alterações, transformações físicas e emocionais que acontecem, porque é terrível, nenhuma mulher merece de forma alguma, mas mesmo assim, muitos médicos ainda vivem ali, portanto, como é que eu vou dizer, com aquele pensamento antiquado, né, com aquela estratégia antiquada de que não apresentam qualquer solução, ou seja, dizem-te mesmo, a menopausa é uma fase natural da vida da mulher, então se isso acontece nós temos que conviver com isso.
tens que aguentar, né? Quantas vezes se utiliza esta expressão, tens que aguentar. E depois, quando surgir uma osteoporose, um problema cardiovascular, uma diabetes tipo 2, ok, então agora vamos tratar com fármacos, né? Esperamos para que a pessoa adoeça sem prevenirmos de forma alguma e depois vamos tratar com fármacos, porque isso é como a medicina tradicional, infelizmente, trabalha. Só atua nos sintomas, só atua na doença quando ela já existe. Não existe doença, eles olham para os exames, ok, não temos aqui nenhuma doença. Ai, doutor, mas eu sinto isto e aquilo e estou muito mal e muito desconfortável. Não, não, mas os exames não têm aqui nenhuma doença, está tudo bem, pode ir para casa. É assim ou não é? Digam-me lá, é assim. Portanto, eles só vão atuar quando existir mesmo algo que eles possam medicar. Mas a solução alternativa e holística, não é, mais abrangente, já te apresenta outras estratégias, outras formas de, pela mudança de estilo de vida, recurso à natureza através da tua, portanto, que vai entrar aqui na tua dieta alimentar, nos teus hábitos, de modo geral, tu trabalhares na prevenção dessas doenças, desses sintomas, portanto, cancelares, digamos assim, o seu aparecimento, ou mesmo depois de já lá estarem, fazermos ali um reset. Nós podemos ajudar o nosso corpo dando-lhe o combustível, a matéria-prima certa. A natureza está perfeita para isso. Ela está mesmo criada para nos ajudar. Nós precisamos, né? É de ter ali um pouquinho mais essa ajuda e esse conhecimento e essa ajuda. Por isso, estamos aqui. Então, a inflamação, na verdade, é a porta de entrada para doenças e sintomas que os médicos desvalorizam e não ensinam a prevenir ou tratar. Portanto, eles nunca te vão dizer como é que tu tens que comer de forma saudável e equilibrada, não te vão passar uma alimentação anti-inflamatória, não te vão passar um chá, não te vão passar um suplemento. Se passam um suplemento, está relacionado, está em conjunto com outros fármacos para aquela doença que já existe, nunca para te prevenir. Nem sequer vão pedir análises, exames, para ver a tua vitamina D, o teu magnésio, a tua vitamina B12, ferritina. Só se houver mesmo alguma coisa ali mais grave e que, percebem? Mas vitaminas e mesmo a parte hormonal, até uma determinada altura da nossa vida, nunca são pedidos. Porque, como eu dizia atrás, eles vão focar no tratamento da doença e sintomas com fármacos. Depois, o déficit nutricional também contribui muito para a baixa produção hormonal no pós-menopausa. Ok, os ovários deixam de produzir hormonas quando nós vivemos a transição de ciclo. No entanto, se eu não tiver certas vitaminas, se eu não tiver o meu corpo devidamente equilibrado do ponto de vista nutricional, né, em níveis adequados, a vitamina D e tantas outras que nós vamos aprender a seguir, então ele não vai conseguir, através das outras glândulas que também podem produzir essas mesmas hormonas, se autorregular, né? Vai sim viver descompensado a nível hormonal, não tem aquela matéria-prima para ele próprio poder produzir. Porque lembram-se na aula introdutória de eu ter dito que o nosso corpo, ele pode produzir, ele tem a capacidade de produzir hormonas até o fim da nossa vida, mas ele não tem a capacidade de produzir vitaminas e certos nutrientes. Não tem. Nós precisamos de ingeri-los. E só se os ingerirmos é que nós vamos conseguir ir buscar déficits adequados, níveis adequados e ajudar o nosso corpo a produzir as hormonas, porque ele só produz as hormonas para a qual ele está preparado para tal se tiver, então, os nutrientes lá. Aliás, é exatamente isso que está aqui também, que eu fui colocando, não é, as notas para não me esquecer de dizer, mas eu acabo por me antecipar mesmo sem ler. Então, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Portanto, este é o princípio fundamental na abordagem natural à saúde. E este é um médico que há uns anos atrás eu comecei a acompanhar também, e há muitos outros que já seguem, portanto, os seus passos, com quem eu tenho aprendido muito também, talvez algumas de vocês já tenham ouvido falar, o Dr. Laine Ribeiro, que diz: quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arranjar
tempo para cuidar da doença. Aqui só mesmo para nós complementarmos que é melhor nós cuidarmos primeiro da saúde, em vez de ficarmos à espera da doença, porque a doença depois acabamos por cuidar dela para nos mantermos em pé, né? Somos como que obrigados a fazê-lo. Então, se nós agora não nos preocupamos, está tudo bem, ou achamos que está tudo bem, e não nos preocupamos em fazer o mínimo que nós podemos fazer, ou o mais possível, o melhor possível que nós podemos fazer para cuidar da nossa saúde, é certo que teremos de arranjar tempo mais tarde para cuidar da doença. Isto tem um grande impacto, reflitam mesmo sobre isso, tá? Então, o primeiro passo é desinflamar e desintoxicar o organismo. Por isso, vamos falar aqui muito da desinflamação. E o segundo passo é modular as hormonas através do consumo de alimentos e produtos fitoterápicos. Então, eu vou explicar aqui melhor, antes de avançarmos para aqui o primeiro passo, que é a desinflamação. Este segundo passo, que depois só iremos abordar um pouquinho ainda nesta aula e depois vamos continuar nas duas aulas seguintes a falar sobre ele. Porque o que é isto da modulação hormonal? A modulação hormonal não tem a ver com reposição hormonal. Reposição hormonal é quando nós tomamos, portanto, hormonas, não é? Que o ginecologista, que algum médico especialista receitou e nós estamos a repor hormonas que estão em falta no nosso corpo. Mas a modulação hormonal é mais natural, não é? Que é através de certos alimentos que têm a capacidade de ajudar o teu corpo a produzir hormonas ou que têm substâncias que se comportam no teu corpo como as hormonas, ou seja, que o nosso cérebro identifica como iguais aos estrogénios, por norma são os estrogénios, por isso é que se chama fitoterápicos, não é? ou fitohormonais, e por isso é que é uma modulação hormonal, ou seja, o nosso corpo recebendo as substâncias certas, os ingredientes certos, ele vai conseguir ter uma regulação hormonal mais adequada, tá bem? E de forma natural, ou seja, com a natureza. Então, só aqui, acho que vem aqui um espirrozinho. Continuemos então, desinflamação e desintoxicação do organismo. Vamos lá, estes são os 7 passos que vamos então falar na aula, agora é que vamos começar a aula de hoje. Os 7 passos são estes. Primeiro, precisamos cuidar do nosso sono. Afinal de contas, o sono é onde o nosso corpo faz, portanto, a reparação celular, uma grande parte de sua desintoxicação, coloca o nosso cérebro em ordem. O sono é muitíssimo importante para nos mantermos desinflamados e ajudarmos o nosso corpo a eliminar as toxinas. Depois, a alimentação natural e anti-inflamatória, óbvio que é a partir da alimentação que nós ou nos intoxicamos e inflamamos mais, ou podemos também nos desinflamar mais, né? Podemos ir buscar portanto, o equilíbrio necessário para o nosso corpo se manter desinflamado. Hidratação adequada, vou só ler os tópicos porque agora vamos trabalhá-los individualmente. Diminuição de exposição a toxinas, portanto, aqui trata-se de diminuir os disruptores endócrinos. Gestão do stress e ansiedade, atividade física, que também está relacionado com o anterior, não é? E, por fim, a suplementação, chás e óleos essenciais. E este ponto 7, que é o último aqui da desinflamação e desintoxicação, é que nós vamos trabalhar na aula 3 e na aula 4, nas próximas duas. Não cabia tudo nesta. Então, como é que nós higienizamos o sono? Higienizar é mesmo nós implementarmos aqui estes passos para termos um sono mais certinho, não é? Que nos traga o equilíbrio necessário. E nós já falámos da melatonina, que é a hormona do sono. Nós só ajudamos o nosso corpo a produzir essa hormona, quando respeitamos o nosso sono. Então, manter um horário regular, criar uma rotina relaxante antes de dormir, ambiente de sono adequado, porque se nós tivermos luzes no nosso quarto, ou sons
ou se a temperatura, não é? Se tiver muito frio ou tiver muito calor. Portanto, quando falamos em ambiente, refere-se a todos esses aspectos. Nós precisamos de tentar ter o melhor ambiente possível, mais favorável a um sono mais tranquilo, né? Uh, e, portanto, aqui refere-se a termos o quarto completamente escuro, portanto, evitar ao máximo luzes, até mesmo antes de dormir, tentar estar um tempo com as luzes já apagadas. Portanto, como está aqui a algures, limitar o uso de dispositivos eletrónicos, isto poderíamos fazer ali pelo menos até uma hora antes, vá, que seja até meia hora antes, mas há certas coisas que nós precisamos mesmo começar a estar atentas e a aplicar para fazer a diferença depois no sono, não é? Para além de manter o quarto escuro, manter o quarto, portanto, com a temperatura mais agradável e sem sons que possam interferir também. Evitar cafeína e refeições pesadas à noite, claro que aquilo que nós ingerimos no período final do nosso dia pode interferir e muito com o sono, com a qualidade do sono. A cafeína ou quaisquer outros estimulantes têm que ser ingeridos na primeira parte do dia. Se eles forem ingeridos a partir das 4, 5 da tarde, então eles acabam por ter efeitos nas horas seguintes e podem ainda estar ali a afetar o sono. Um, tipo, e tu achas, né? Quantas vezes nós achamos que não tem nada a ver, mas tem. Refeições pesadas à noite, refeições pesadas no sentido em que precisam de ser refeições com uma digestão mais fácil e rápida e não com uma digestão muito lenta, porque se nós vamos dormir ainda a fazer a digestão, logicamente que o teu corpo não está pronto para produzir melatonina adequadamente, ainda está ativo, ainda está a produzir energia para digerir, não é? Para terminar a digestão daqueles alimentos. Praticar atividade física também ajuda muito aqui a produzir a serotonina, a libertar aqui a hormona da felicidade, do bem-estar, e isso vai, sem dúvida alguma, ter impacto no sono. Limitar aqueles momentos em que se dorme durante o dia, não é? Aqueles cochilos durante o dia, porque isso altera o nosso relógio biológico. Nós baralhamos aqui, portanto, a leitura que o nosso cérebro faz do relógio biológico, de estarmos a dormir em horários diferentes, portanto, temos que ter claro que nem todos os trabalhos o permitem, mas sempre que possível manter aquele horário mais regular e gerir o stress. Agora vamos para a parte que eu gosto particularmente, não é? Que é a alimentação. Porque desinflamar e desintoxicar o nosso organismo passa, sem dúvida alguma, por praticar uma alimentação mais natural e anti-inflamatória. E isso inclui garantir, portanto, o consumo de proteína em todas as refeições. A proteína, para além de ser, portanto, necessária para a manutenção e reparação dos nossos tecidos, não é? E manter a massa muscular que nós temos mais tendência a perder, portanto, com a transição de ciclo e no pós-menopausa, não é? Sofre muito a massa muscular na mulher com a queda hormonal. E a proteína também vai trazer mais saciedade, e o que ajuda muito ali nas questões de controle do peso, para quem quer perder peso, manter o peso, etc. Mas a proteína acaba por assumir aqui diversas outras funções. É extremamente importante garantir proteína em todas as refeições e variar ao máximo, incluindo também algumas vegetais, né? Não só animal, portanto o ovo, o frango, as diversas carnes, mas trazer outras fontes de proteína que possam estar ali nas leguminosas, nos cogumelos, no tofu, eventualmente, tá? E menos carga glicémica. O que é que isto significa? Nós precisamos, nesta fase também, de terem muita atenção, ou mais atenção aos alimentos que estimulam mais picos de açúcar, porque por sua vez também estimulam mais a inflamação. Se o meu corpo vai tender a aumentar de peso por causa da queda dos estrogénios e ter uma distribuição de gordura diferente, não é, mais localizada a nível abdominal, etc.,
Portanto, eu tenho que fazer um pouquinho de mais de esforços por reduzir o consumo de calorias também, mesmo quando a alimentação é mais natural. Porque uma alimentação mais da terra, não é? Do descascar mais e desembrulhar menos, também pode ser bastante calórica. Nós também precisamos de ter em conta, portanto, o equilíbrio das calorias. E é claro que já fazemos muito isso também quando reduzimos significativamente os alimentos processados. Então, isto aqui é mesmo chave de ouro, tem mesmo de ser. Porque alimentos processados carregados de gorduras trans, açúcares, farinhas brancas, enfim, que reúnem aqui vários ingredientes que têm poucos nutrientes e muita carga glicémia, vão estimular muito a inflamação, vão contribuir para a maior desregulação hormonal, vão ativar mais os sintomas. Na verdade, eles são os vilões da menopausa. E atenção, que aqui isso inclui também muitos alimentos que nós passamos a vida inteira a achar que faziam falta na nossa alimentação, como por exemplo leite de vaca e derivados. Portanto, o leite de vaca, para além da lactose, tem uma proteína de muito difícil digestão e muito inflamatória no nosso organismo, que é a caseína. Eu já não consumo leite de vaca há muitos anos, mais de 10, 15 anos, já nem sei ao certo. Já antes dos 30 anos eu já não consumia leite de vaca, mas continuei a consumir de vez em quando iogurtes, queijos, e isso nos últimos anos eu também diminui significativamente. É muitíssimo raro, não quer dizer que espontaneamente, não, assim, pontualmente, aliás, não possa acontecer, mas sem dúvida que eles ativam sintomas, porque inflamam. Tudo o que inflama vai contribuir para nós termos mais os sintomas de forma mais intensa, os sintomas aqui da menopausa e transição de ciclo de modo geral. Então, vilões da menopausa, o leite de vaca e derivados, o glúten, tudo o que contenha glúten, todos os processados, o álcool, a cafeína, principalmente para quem sente os calores, as ondas de calor, né, os afrontamentos. Se consumirmos cafeína, eu bebo um café por dia, e eu antes também nunca fui muito de assim, grandes quantidades de café, mas facilmente bebia 2, 3 cafés. E eu diminui para um café. Sou mais de chás agora. Mas portanto, também percebi que isso poderia me prejudicar ali nestes sintomas que eu queria diminuir, não é? Que eu queria tratar, cancelar, assim como o álcool, né? Quem é que não gosta de um copo de vinho na refeição? Eu adoro, com uma carne, enfim, no convívio, mas até isso eu diminui significativamente também, não que eu beba excessivamente, mas sem dúvida que o álcool, se eu tenho um dia que eu bebo álcool, mesmo eu tendo os meus sintomas bastante controlados neste momento, se eu bebo álcool, eu já sinto ali um pouquinho os calores, não como sentia antes de ter trabalhado aqui muitos aspectos, ter feito muitas destas mudanças, mas sem dúvida que no dia seguinte eu já estou diferente, já não me sinto tão bem, tá? Mais alimentos densos nutricionalmente, lá está, retirar alimentos que são vazios de nutrientes e que ao mesmo tempo só te inflamam e te intoxicam, e aumentar os alimentos que tenham mais nutrientes, que tenham o quê? Mais matéria-prima para o teu corpo produzir hormonas, não é? Para ele modular as suas hormonas. E estes alimentos densos nutricionalmente são quais? Portanto, são diversos legumes, folhas verdes escuras, couve brócolis, couve flor, todos os outros tipos de couve, espinafre, agrião, os vegetais vermelhos, pimento, abóbora, cenoura, mais a beterraba. A beterraba é ótima para diminuir os calores. E também as frutas, não é? Por exemplo, a melancia, juntamente com a beterraba, dá um suco fantástico para eliminar os calores. É chamado, existe mesmo, e eu vou-vos ensinar depois para quem vier para o meu acompanhamento, um suco aqui, um batido
para cancelar os calores com estes ingredientes, a beterraba, a melancia, a linhaça, porque nós ali vamos buscar então nutrientes, tá? Não vamos alongar-nos muito, senão não saímos daqui. Mais alimentos ricos em antioxidantes e para além de legumes, frutas, terem muitos antioxidantes, nós temos outros ingredientes que são mágicos. Por exemplo, o gengibre, a cúrcuma, outras especiarias a que podemos recorrer também. Aqui também podemos falar das frutas vermelhas, nas goji berries, a amora preta. Atenção que a amora preta também é fantástica para reduzir os calores, também é fitoestrogénica, fito-hormonal, etc, etc. Muitos outros. A canela, tá? Mais gorduras saudáveis, o nosso corpo precisa da gordura para poder produzir hormonas. Precisamos ter um colesterol equilibrado para também darmos ali, então, combustível, não é? Condições para o nosso corpo produzir as hormonas. Então, gorduras saudáveis são estas que nós podemos ingerir. Por exemplo, o nosso azeite em QB, não é? Tudo o que é em excesso, portanto, caloricamente pode prejudicar a nível do equilíbrio do peso, mas o azeite precisa fazer parte da nossa alimentação. Depois há outras gorduras boas, não só as presentes nas carnes e nos peixes, concretamente peixes como a sardinha, e o carapau, o salmão, mas também se é possível consumir um abacate, excelente, se é possível utilizar de vez em quando o óleo de coco, excelente também, mas temos também os frutos secos, não é? As amêndoas, a castanha do Pará, que é fantástica e riquíssima em selênio, e outros. Mais água e hidratação adequada, e nós vamos também falar aqui na água, já lá vamos, menos excesso de sal refinado e açúcar. Portanto, açúcar, tudo o que é açúcar nunca será bom, vai causar picos de glicemia, picos de insulina, vai manter o nosso corpo mais instável, até mesmo, portanto, nestas questões hormonais, portanto, açúcar nunca será bom. Claro que existem outras formas de adoçar, nós podemos recorrer a tâmaras, podemos recorrer à stevia, que é um adoçante natural, e até para substituir o açúcar branco, de vez em quando podemos ir pelo açúcar amarelo, mas mesmo assim, quanto menos utilizarmos as fontes de açúcar melhor. E o sal, aqui é importante substituir por um sal integral, porque aquilo que faz verdadeiramente mal é o sal fino, refinado, né? Porque foi-lhe retirado tudo o que é nutrientes. E na verdade o sal é completo a nível de nutrientes, portanto não é inimigo. O sal refinado é que é o inimigo, tá? Então, a hidratação adequada, como eu vos disse, íamos falar aqui sobre ela, é importantíssima para a desinflamação do nosso corpo. Só conseguimos limpar e eliminar toxinas se o nosso corpo estiver hidratado, não é? Imagina-se, quando nós queremos limpar queres lavar a varanda, por exemplo, está cheia de pó, folhas que caíram das árvores e outras coisas, e tu queres lavar a varanda. Se nós lavarmos, portanto, com copinhos, não é? Pouca quantidade de água de cada vez, vamos fazer este pensamento, vamos comparar, não é? Irmos mandando copinhos de água. Temos esta situação e depois temos a outra situação em que abrimos a mangueira e vamos logo fazer a lavagem toda de uma vez, ou mandamos baldes com vários litros de uma só vez, não é? Qual é que vai ser mais eficaz? É aquela em que vamos fazendo uns golinhos, vamos mandando uns copinhos de água separadamente e vamos lá de vez em quando, né, ao longo do dia, ou é aquele em que vamos verdadeiramente abrir, né, colocar muita água com um balde cheio ou com a própria mangueira, né, e limpar tudo de uma só vez. É um pouco assim que nós temos que pensar no nosso corpo. Às vezes nós vamos bebendo qualquer coisa, vamos bebendo uns golinhos, nem sabemos muito bem quanta água é que bebemos, mas esses golinhos não vão muitas das vezes ser o suficiente para o nosso corpo fazer a limpeza que ele está a precisar em determinados momentos.
Então, para além de nós precisarmos de ajustar a quantidade diária para o nosso corpo, de acordo com o seu peso corporal, que é o que nós temos aqui, 30 a 35 mililitros por quilo de peso corporal, nós também deveríamos aqui de beber quantidades maiores de cada vez, em vez de bebermos golinhos pequeninos ao longo do dia, beber 1 a 2 copos, por exemplo, de 300 ml de cada vez. Começar o dia por beber 1 a 2 copos deste cheio, em jejum, depois escolher outros períodos do dia para fazer esses blocos de água, porque nós aí vamos fazer uma lavagem, vamos ajudar o intestino a trabalhar muito melhor também, porque ele está realmente a ser encharcado, digamos assim, do que só os golinhos em que ele anda ali, né? Colocamos o nosso corpo em retenção constante quando fazemos em uma ingestão por prestações, digamos assim. Quando bebemos água em prestações, aos pouquinhos, nós estamos a colocá-lo sempre em modo retenção de líquidos e ele não desintoxica. Quando nós bebemos água em grandes blocos e garantimos que temos a quantidade necessária para o nosso corpo em cada dia, com certeza que ele vai limpar e que o intestino vai trabalhar. Tá? Depois, obviamente, que a água nós podemos também ir buscar, não é? Esta hidratação também está presente em chás, em infusões. Os legumes que são ricos em água, quando nós aumentamos a quantidade de legumes, também nos estamos a hidratar. Sopas, caldos, frutas, bebidas isotónicas naturais, como é o caso da água de coco, também hidrata, óbvio. E depois, muito importante também, é evitar bebidas diuréticas em excesso, como o café e o álcool, como eu falei. Portanto, para além de terem componentes ali que ativam os nossos, a nível vasomotor, os nossos vasos sanguíneos e aumentam os sintomas vasomotores, também desidrata. O álcool e a cafeína faz-nos reter mais líquidos, tá? Depois, é importante, extremamente importante, é diminuir sempre que possível a exposição a toxinas. Diminuir a exposição a toxinas significa diminuir disruptores endócrinos. O que é que nós estamos a falar, não é? Nós, através do que inalamos pelo nosso sistema respiratório, através do que nós comemos, do que nós bebemos, através dos produtos que nós colocamos na nossa pele, com que nos higienizamos, com que limpamos a casa, dos medicamentos que nós fazemos, do tabaco para quem fuma, seja ativa, seja passivamente também, não é? Do uso de agrotóxicos, do uso de panelas de alumínio e teflon, do próprio papel de alumínio que nós colocamos muitas vezes nos alimentos para colocar a assar dentro do forno ou no churrasco, os plásticos que ficam em contacto com a comida, principalmente quando nós os usamos para aquecer aquela comida, enfim, tudo isto são um monte de toxinas, é uma exposição a toxinas que altera os nossos disruptores endócrinos. Os nossos disruptores endócrinos é como se a parte endócrina, como é que eu ia te explicar? É como se tivesse uns interruptores, não é? Que, portanto, nós ligamos e desligamos, ou estão ativos para a produção hormonal, para a regulação hormonal adequada. Aqui eu estava a explicar mal, porque o termo disruptor significa que ele já está alterado, né? Que nós já estragamos aquele interruptor natural do nosso corpo, já fomos lá com o contacto com estas toxinas, fazemos toda essa desregulação do nosso sistema endócrino, tá? E então isto vai causar problemas hormonais. Aquilo que eu quero chamar muitíssimo a atenção, e até esta foto, esta imagem que está aqui um pouquinho escondida por trás das letras, é precisamente o uso do papel de alumínio. Isto é algo que eu aprendi também há relativamente pouco tempo, já sei que há algum tempo, mas não muito, que quando nós aquecemos o alumínio, nós estamos a colocar alumínio na comida e vamos colocá-lo no nosso corpo. Ele é altamente tóxico, é um metal pesado, tá? E então nós podemos perfeitamente evitar isso
na utilização, na culinária. Portanto, não, até podemos utilizar eventualmente para tapar algumas coisas, tudo certo, para ir ao frigorífico, mas nunca para aquecer alimentos ou para estar demasiado tempo a assar, portanto, no lume, no forno, onde quer que seja. Portanto, evitar ou retirar mesmo o papel de alumínio e substituí-lo por quê? Por papel vegetal, tão simples quanto isso. O papel vegetal faz exatamente a mesma função e não é tóxico. Em relação a todas as outras coisas, é nós percebermos o que é que podemos melhorar. Por exemplo, se calhar há produtos de higiene, de cosmética, produtos de, seja de higiene nossa ou da própria higienização da casa, da limpeza do lar, que nós podemos procurar mais naturais, com ingredientes que possam não ter tantos químicos, que possam não nos prejudicar tanto pela inalação, pelo contacto com a pele. E então, tudo o que nós pudermos diminuir será uma mais-valia para ajudarmos o nosso corpo a funcionar corretamente do ponto de vista hormonal. Depois, o outro passo para a desinflamação, portanto, inclui a gestão do stress e da ansiedade, lógico. E há aqui vários pontos também que nós poderíamos falar, portanto, dois deles já falámos atrás, o sono de qualidade, ter uma rotina de sono adequada, portanto, isso é muito importante quando nós dormimos bem, temos um sono mais tranquilo, nós também vamos gerir melhor o nosso stress, não vamos, né, colocar, portanto, isto tem a ver com a hormona do cortisol. Quando nós dormimos mal de manhã, o nosso cortisol vai estar muito mais alto, e ao estar muito mais alto, nós vamos também aumentar, por exemplo, a ação da hormona da fome, que eu agora não sei se é a grelina, se é a leptina, portanto, são várias, uma é responsável pelo controle da saciedade, outra é responsável pelo controle da fome. O cortisol alterado, que acontece muito quando estamos mais estressados, quando estamos mais ansiosos, quando dormimos mal, dá-nos mais fome, nós comemos mais, tudo isto é um ciclo, tá? Então, o sono de qualidade, manter uma rotina de sono é um dos pontos importantes para gerir melhor o stress. A alimentação anti-inflamatória também, que acabámos de falar sobre ela. Porquê? Quando diminuis o açúcar, retiras aqueles ingredientes que inflamam o teu corpo, tu equilibras-te mais hormonalmente, desinflamas o teu corpo e logo ele também tem maior capacidade de gerir o stress, mais clareza mental, uma melhor capacidade de pensamento, de autocontrolo, sabes? Diminuis a impulsividade, porque o açúcar, a farinha, os óleos trans e todas aquelas porcarias conservantes que a indústria coloca nos alimentos alteram, aceleram o pensamento, mexem com as nossas emoções, estão feitos para nos viciar e então eles vão desenvolver muito mais a ansiedade. Quando nós melhoramos isso, também vamos conseguir ter um maior controle sobre as nossas emoções, tá? Tinha que pegar nestes dois, só em modo de fazer conclusão da informação anterior, mas também é estratégia o quê? Planear e gerir melhor o nosso tempo, estabelecermos prioridades, priorizando-nos mais, criando listas de tarefas, há aqui pequenas coisas que poderíamos aqui desenvolver, não é? Importante que não fazes, se dás mais prioridade aos outros, talvez tu possas estar a colocar-te em último lugar, ou em segundo, não sei, talvez possa ser a altura de pensares mais em ti, de cuidares mais de ti e isso vai ajudar-te muito também a controlares melhor a tua ansiedade. Práticas de relaxamento são sempre uma mais-valia, podermos aqui usar a meditação, a respiração profunda, o mindfulness, que é a atenção plena, não é? Prestar mais atenção às coisas que estão à nossa volta, agradecer mais, viver mais as coisas ao detalhe. Também podíamos aqui desenvolver estes pontos, não podemos trabalhar tudo de forma aprofundada nestas aulas. Hobbies e atividades prazerosas, o que é que te faz bem? O que é que te deixa bem? O que é que tu gostas? O que é que te realiza? O que é que te dá confiança? Vai atrás disso, porque é uma arma poderosa para diminuir a ansiedade.
Apanhar sol, o sol é o nosso maior antidepressivo natural, porque ajuda o nosso corpo a produzir vitamina D, ajuda o nosso cérebro a regular o ciclo biológico, não é? Ajustarmos ao ciclo circadiano. Então, sem dúvida que o sol, a luz do dia, é vitamina, é vida, é ótimo para diminuir o nosso stress. Procurar suporte social, óbvio, não só na família e nos amigos, muitas vezes com aconselhamento profissional, como eu digo aqui. E a atividade física, que vai ajudar o nosso cérebro a produzir serotonina, a hormona da felicidade, e que por essa razão também vai melhorar, portanto, o funcionamento do nosso cérebro. Não é só uma questão de músculo no corpo, é acima de tudo aqui dá-nos muito mais capacidade. Depois eu coloquei aqui na parte da atividade física, que é o ponto 6, está relacionado também com a gestão do stress, mas eu queria falar de outras, do porquê que, para além disso, ela ajuda também a desinflamar o corpo. Então nós podemos dividir aqui em dois tipos de exercícios muito importantes nesta fase do ciclo da mulher, esteja ela na transição ainda com menstruação, não é? Esteja já ela no pós-menopausa, que é os exercícios como caminhada, natação, yoga, pilates, dança, vão fazer bem a nível, portanto, lá está, como eu dizia, do funcionamento do nosso cérebro, de gestão da ansiedade, de produzir neurotransmissores como a serotonina, de ajudar a dormir melhor. Vai pôr várias coisas no lugar no nosso corpo, mas não ajuda na questão muscular. Então é importante juntar as duas coisas, uma não substitui a outra. Claro que começar por algum lado é melhor do que estar parado, mas por um lado promover esta felicidade, né, promover os neurotransmissores com estes exercícios mais fáceis, alguns até que promovem a parte do convívio social, como por exemplo a dança, etc. E ao mesmo tempo, sempre que possível, incluir a musculação, porque a musculação é que vai então preservar a massa muscular, não é? Que se perde com mais facilidade então na transição para a menopausa. E depois existem os exercícios do assoalho pélvico, que podem prevenir muitas questões relacionadas com o síndrome geniturinária, como incontinências urinárias, como os prolapsos de órgãos genitais também, que acontece mais também no pós-menopausa, tá? Vamos avançando, também já estamos aqui a aproximar-nos. Estava aqui a relembrar o que é que ainda faltava nesta aula, mas estamos sim a aproximar-nos da fase final. E este ponto 7, da desinflamação e desintoxicação, que inclui o uso de suplementos, infusões e óleos essenciais, é exatamente aquilo que nós vamos trabalhar nas duas aulas seguintes. Uma aula dedicada a cada um, porque eles precisam de um tempo de antena só para suplementação e outro tempo de antena só para infusões e óleos. Porque, e vamos depois ainda derrubar mitos, mas eu já avanço aqui um bocadinho, muitas vezes as pessoas até têm medo de utilizar estes produtos, né? Principalmente os suplementos, e eu já falei, julgo que, não sei se falei já na aula introdutória, o suplemento é uma forma de nós colocarmos a natureza dentro de uma cápsula ou em pó, que complementa a nossa alimentação e que ajuda a repor nutrientes, vitaminas, ou que nos dá um princípio ativo de uma erva da natureza, de uma planta, e que tem uma função muito semelhante a alguma hormona no nosso corpo, né? Portanto, muitíssimo importantes para a modulação hormonal. Claro que há vários tipos de suplementos, alguns não são assim tão benéficos, nós precisamos olhar para a qualidade do produto, e a qualidade não está na marca, não está no preço, não está no tipo de marketing que é utilizado, a qualidade está no rótulo, nos ingredientes, em nós sabermos interpretar o que é que está ali, a dosagem, etc. Depois, na aula de suplementação, eu também vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas obviamente que quem vier para o meu acompanhamento, para o meu plano de acompanhamento,
vai ter os melhores produtos já selecionados por mim. Eu faço um estudo de diversas marcas, comparo tudo, analiso, e aqueles que eu escolho são os que, através da lista de ingredientes ali utilizados, não é? Os princípios ativos que estão, se têm ou não determinado tipo de químicos que podem não ser tão saudáveis, ou açúcares utilizados, as próprias dosagens, eu tenho em conta tudo para escolher os melhores. E isso não significa que são os mais caros, muito pelo contrário. Não tem nada a ver com marca, não tem nada a ver com preço, não tem nada a ver com marketing. E claro, de certa forma, o mesmo se aplica a outros produtos que podem complementar esta questão. E porquê que eles desinflamam e desintoxicam, não é? Que é esse o ponto aqui. Porque eles vão dar aquilo que está em falta no nosso corpo: vitaminas, minerais, extratos que te vão ajudar a que ele se autorregule hormonalmente, e claro que isso vai ajudá-lo a desintoxicar-se e a desinflamar. Mas existem diversos, com diversas funcionalidades, eu vou dar-vos um pouquinho disso nessas duas aulas. Então, ainda voltando aqui aos passos, né? Nós tivemos a ver o primeiro passo, desinflamar e desintoxicar o organismo, e vimos várias estratégias incluídas aqui na desinflamação: o sono, a alimentação, a gestão do stress, etc. E agora vamos falar um pouquinho sobre esta modulação hormonal, que vamos continuar a desenvolver então com a aula de suplementação e de infusões e óleos, mas aqui eu vou dar-vos um pouquinho de como é que já podemos fazer essa modulação hormonal com a alimentação. Modular as hormonas através do consumo de alimentos fitoterápicos. Alimentos fitoterápicos, Letícia, o que é isso? Que nome estranho é esse? Isso existe? E vocês podem estar a questionar-se: como assim modular hormonas com alimentos? Pois é, vários alimentos que podem facilmente fazer parte da nossa alimentação diária têm fitoestrogénios, que são então as tais substâncias que se comportam da mesma forma que as nossas hormonas sexuais femininas, que o cérebro, portanto, diz assim: olha, quando nós consumimos, o cérebro diz assim: olha, estão a chegar estrogénios, não é? E ele, portanto, vai diminuir todos aqueles sintomas e ajudar-te a teres uma menopausa tranquila e uma transição tranquila. Quando consumidos regularmente, pontualmente, não vai fazer a diferença, certo? Tem que fazer parte da nossa alimentação diária. Isto para mulheres da menopausa. Em mulheres que estão ainda na transição pré-menopausa, né, que ainda menstruam, etc., possam já ter ali alguns sintomas, temos de ter muita atenção se elas têm baixo estradiol, porque se elas não tiverem baixo estradiol, o uso destes alimentos, assim como também depois os produtos que vamos ver a seguir, com suplementos, com infusões, etc., podem não ser o mais adequado. É por isso que nós precisamos conhecer caso a caso. Como é que nós sabemos que tem baixos estrogénios, baixo estradiol? Através de análises na parte hormonal, ou mesmo através da análise dos próprios sintomas. Se existirem ondas de calor ou outros sintomas ali, portanto, nós temos indicação de que os estrogénios estão em queda, estão a oscilar, mas temos que analisar com muita atenção tudo em conjunto e o mais possível, tá? Então, quais é que são estes alimentos? A linhaça tem lignanos, portanto, os lignanos são então o fitoterápico da linhaça. Então, consumirmos 1 a 2 colheres de sopa por dia, que pode ser feito de diversas formas, vai contribuir para a regulação dos estrogénios no nosso corpo. Ou então também podemos, para além de consumi-la em farinha, que ela deve ser moída, podemos consumir através de óleo de linhaça. Eu faço inclusivamente suplemento de óleo de linhaça, que eu vos vou falar depois na aula de suplementos, e ainda assim utilizo na mesma as sementes de linhaça que eu transformo em farinha eu mesma, porque elas não devem ser adquiridas em farinha. Portanto, é oxida muito rapidamente, e nós podemos ter as sementinhas e fazemos nossa farinha ali ou no próprio momento, ou fazemos com poucos dias de antecedência e guardamos.
se possível no escuro, para utilizarmos nos dias seguintes, está bem? Depois também as sementes de sésamo, as sementes de girassol, e nós podemos juntar isto tudo. Eu utilizo sésamo, girassol, abóbora, sementes de abóbora, chia, por acaso a chia não está aqui, também ajuda bastante. Mas tem outros benefícios, gente, não dá para eu trabalhar tudo aqui. Depois, para além das aulas aqui do nosso curso, eu vou trazendo mais conteúdos, por isso já sabem, fiquem a acompanhar. E para além disso, o que eu vos quero também dizer, e vou voltar a lembrar da questão do questionário que vocês podem preencher, partilhem com uma amiga, que era isto que eu queria também falar e que acabei por me esquecer. Partilhem com outras mulheres estas aulas, sigam-me, podem fazer qualquer questão, podem acompanhar-me nas redes sociais, e se vocês quiserem ter algo personalizado a nível da alimentação e das outras estratégias, eu faço-vos esse plano de acompanhamento. Precisam preencher o questionário e precisamos depois de aprofundar esse questionário de diagnóstico. Já lá voltamos então. O grão de bico, rico em fitoestrogénios também, vai ser um ótimo aliado para controlar os sintomas. O tofu, o inhame, sabem que eu já tinha visto muitas vezes o inhame e ainda não tinha experimentado, até há pouco tempo atrás também. E o inhame é só o alimento mais rico em fitoestrogénios que nós temos. Claro, não é português, mas temos acesso a ele. Então, se temos acesso a ele e nos ajuda, e para mais é maravilhoso que eu fiz como preparo a batata, cortei em cubinhos, levei à airfryer a assar, parecia que estava a comer batata assada. Tem um sabor um bocadinho diferente, talvez um pouquinho mais adocicado, mas é maravilhoso. Amei! E dá para preparar de muitas outras maneiras também. Preparar ali uma mousse com inhame, juntar coco, enfim. Depois eu dou-vos umas dicas nesse sentido também. Não temos que o consumir todos os dias, eu sei que ele é um pouquinho caro, mas podemos no dia a dia juntar diferentes alimentos fitoestrogénios que vão fazer essa modulação hormonal a baixo custo, tá? Vão te ajudar muito. A amora preta, pois é, o próprio chá da folha da amora também ajuda muito a reduzir as ondas de calor e a própria fruta é muito deliciosa, esta fruta, felizmente em todos os verões eu tenho sempre muita, acesso a muita das amoreiras que temos no quintal, e depois congelamos e vou consumindo também o resto do ano quando a produção é bastante. Eu sei que nem sempre é tão fácil acesso quanto tem que se comprar, mas sempre que possível introduzam na vossa alimentação. E especiarias como o cominho, o açafrão da terra, que é a cúrcuma, depois há outros, mas estes aqui estão entre os principais. Já tínhamos visto esta frase de Hipócrates, não é? Que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento, porque na verdade só existem duas formas de obtermos da natureza o que o nosso corpo precisa de forma natural. Um deles é através da alimentação, e vimos aqui vários exemplos de alimentos que podem modular as nossas hormonas, e outra é através então dos produtos que vamos aprofundar nas aulas seguintes, como também já falei aqui, suplementação, chás e óleos essenciais. Porquê? Porque o homem descobriu esta forma de retirar nutrientes, né, vitaminas, minerais, princípios ativos de plantas através de infusões, através de óleos essenciais e nós utilizarmos para o nosso bem-estar e que podem ter aqui efeitos terapêuticos bem mais naturais, equilibrados para nós do que os fármacos, né? Então, a próxima vai ser dedicada aos chás e óleos essenciais. Eu espero por si nessa aula, espero por ti nessa aula, porque eu amo isto, sem dúvida alguma, fazem parte do meu dia de diferentes formas e eu quero partilhar este conhecimento convosco, quero vos entregar este ouro que está aqui na minha mão. Então, convido-vos a preencher o diagnóstico o questionário de pré-diagnóstico, cujo link, portanto, que é aqui do Google, o formulário do Google, eu tenho o link na descrição aqui do vídeo, vocês vão abaixo, né, façam ali um textinho e depois está lá alguns. É só clicar, abre o questionário e vocês têm vários tópicozinhos
onde colocam, portanto, pergunto-vos a nível de saúde, pergunto-vos a nível dos sintomas que vocês sentem, se vocês estão ainda menstruam, se já não menstruam, há quanto tempo é que não menstruam, se estão na menopausa, se não estão, porque primeiro, qual é o objetivo acima de tudo? É vocês contribuírem para eu conhecer uma amostra de mulheres que me dá aqui logo uma visão mais prática de de qual é que é, em que situação é que se encontram e o que é que eu posso fazer mais e melhor para ajudar através dos meus conteúdos, etc. E depois, se vocês querem, por exemplo, ter o meu acompanhamento, ir dar esse passo para terem um acompanhamento personalizado, as orientações personalizadas para o vosso caso, eu já tenho um pré-diagnóstico feito, já conheço ali os pontos principais e eu vou aprofundar falando convosco, pode ser troca de mensagens, pode ser videoconferência, que é o preferencial, mas se quem não quiser eu vou respeitar também, e a partir desse diagnóstico é que então vocês decidem se avançam ou não para o plano de acompanhamento, até porque o diagnóstico é tudo gratuito e eu não posso aqui obrigar a ninguém, não é? Apesar de falarem comigo que avancem, eu quero vos dar a informação certinha e direitinha e depois vocês decidem, portanto, não são obrigados a nada, sem qualquer compromisso. Acima de tudo, espero que aproveitem estas aulas, que elas possam já começar a ser úteis, mas não se esqueçam que até mesmo aqui na questão dos alimentos há casos que nós temos mesmo que conhecer caso a caso, incluindo mesmo as questões de saúde, e saber de que vocês até podem começar a fazer determinadas alterações e depois não estar a ver resultados porque pode não ser nas quantidades certas para vocês. Quanto mais específico for, né, mais conhecimento eu tiver de cada uma de vocês, mais eu vou conseguir ajudar. De outra forma, só dicas soltas pode não ser suficiente, mas esta consciencialização, esta informação, eu espero que já faça muita diferença na vossa vida e nas vossas decisões, está bem? Muito, muito obrigada e até à próxima aula. Beijinhos.